Olha, com certeza alguém já se perguntou por que a jornada para controlar o peso parece tão pessoal, tão diferente para cada um. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse mistério e tentar decifrar o que o nosso código genético tem a ver com tudo isso. Essa é a grande questão, né? Pensa só, duas pessoas, a mesma dieta, o mesmo plano de exercícios, tudo certinho, mas no final os resultados são totalmente diferentes. E a resposta para isso, como a gente vai ver, vai muito além daquela história de foco e disciplina. Tem muita coisa escrita no nosso DNA. Pois é, e o nome técnico para isso é variabilidade clínica. Basicamente, quer dizer que fatores como o ritmo do nosso metabolismo, o jeito que o corpo queima a gordura e até o controle do apetite, tudo isso muda e muito de pessoa para pessoa. E a ciência já mostra que uma parte bem importante dessa diferença toda vem sim da nossa genética. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro grande ponto, o apetite. Porque é justamente aqui que a gente começa a quebrar aquele mito de que controlar o peso é só uma questão de força de vontade. Sabe, a gente se acostumou a ouvir que controlar a alimentação é uma batalha puramente mental, né? Mas a ciência está mostrando um cenário bem diferente. Imagina só se o próprio corpo, por uma questão genética, estivesse mandando sinais de fome, sei lá, mais fortes ou com mais frequência. E um dos principais atores nessa história é um gene chamado FTO. A melhor forma de pensar nele é como se fosse um termostato da fome. As pesquisas mostram que algumas variações desse gene podem simplesmente regular esse termostato para cima. O resultado, mais apetite e, claro, um risco maior de obesidade. E para completar esse time, tem um outro gene, o MC4R. Se o FTO é o termostato que liga a fome, o MC4R é tipo um interruptor que desliga, que dá a sensação de saciedade. É ele que avisa o cérebro: opa, beleza, já deu, pode parar de comer. Só que mutações nesse gene podem fazer com que esse interruptor, digamos, demore um pouquinho mais para ser acionado. Aí fica fácil de entender, né? Imagina a cena. Duas pessoas numa festa comem exatamente a mesma quantidade de salgadinhos. Uma se sente satisfeita rapidinho, a outra continua com aquela sensação de que, cabe mais um. Isso não é falta de disciplina, é literalmente o sistema de sinalização de saciedade funcionando de jeitos diferentes. Ok, mas calma lá. Antes que alguém pense, então tá tudo perdido, a minha genética, vamos a um ponto que é crucial. Ter uma predisposição genética não é uma sentença. De jeito nenhum. É só uma parte da equação. E tem uma analogia para isso que é perfeita. Pensa assim: a genética é um mapa e o carro que a gente recebe. Esse mapa pode até mostrar que algumas estradas vão ser mais difíceis, com mais subidas, mais curvas, mas o destino, o resultado final, depende de quem está dirigindo, das rotas escolhidas, das decisões que a gente toma no caminho. E o ponto-chave é exatamente esse. Genética não é desculpa, é informação. Ela não anula o comportamento, pelo contrário, ela informa o comportamento. Ela oferece um guia para a gente tomar ações muito mais inteligentes e eficazes. Tá, então vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se transforma numa ferramenta prática. Porque, em vez de ser um obstáculo, entender a própria genética pode ser, na verdade, um manual de instruções personalizado do nosso corpo. E como ela ajuda? Bom, a genética pode influenciar umas áreas bem importantes. Por exemplo, a sensibilidade do corpo à insulina, ou como cada organismo responde a diferentes tipos de dieta, sabe? Tem gente que se dá melhor com menos carboidrato, outros com menos gordura, e também algo fascinante chamado particionamento de energia. Particionamento de energia parece complicado, mas a ideia é simples. É basicamente como o corpo faz o orçamento das calorias que entram. Pensa no salário. Uma parte a gente gasta no dia a dia, outra a gente guarda, investe. O corpo faz a mesma coisa. Ele decide se vai gastar as calorias como energia, na hora, ou se vai poupar em forma de gordura. E a genética tem um papelão em definir qual é a tendência natural do corpo. Então, com esse tipo de conhecimento em mãos, a gente consegue o quê? Personalizar a estratégia. E isso diminui muito aquele processo frustrante de tentativa e erro, sabe? De ficar tentando uma dieta que funciona para todo mundo menos para a gente. Quando a estratégia é a certa para aquele biotipo, a chance de conseguir manter o plano a longo prazo, nossa, melhora demais. Agora, um ponto de atenção muito importante. Nenhuma informação genética muda as leis da termodinâmica, tá? A regra de ouro continua valendo. Para perder gordura, é preciso ter um déficit calórico, ou seja, gastar mais energia do que se consome. Ponto final. O papel da genética aqui não é criar um atalho mágico, mas sim iluminar o caminho.
Ela ajuda a explicar porque, para algumas pessoas, atingir e manter esse déficit calórico é mais desafiador. E mais importante, ela ajuda a encontrar a melhor estratégia para fazer isso funcionar de um jeito que seja sustentável para aquele corpo específico. E a gente termina então com essa reflexão. E se a chave não for lutar contra o próprio corpo numa batalha sem fim? E se for finalmente entender o manual de instruções dele? Uma parceria informada, onde em vez de brigar com as próprias tendências, a gente aprende a trabalhar a favor delas, usando o nosso próprio código genético como um mapa para o sucesso.